Ok, é isso aí. Vamos para a gravação de uma aula síncrona. Agora é o roteiro 3 de cálculo 1. Né? A gente vai dar uma olhada em limites no infinito e limites infinitos. Vou botar a abertura e bora lá para a aula. Ok, estamos aí já na aula. Tá, então o roteiro de estudos é o roteiro de estudos 3 aqui, ó. Limites infinitos e limites no infinito. Então vamos ver o que é isso aqui agora. Limites infinitos e assíntotas verticais, né? A gente começa com um exemplo, já, uma vez que a gente já tem uma ideia intuitiva, né? E um pouco formal de limite, né? Vamos pegar aqui ó, a função 1 sobre x quadrado e analisar o que acontece com ela quando o x vai para zero. Né? A gente vai começar a reparar aqui o seguinte: primeiro a gente não pode sair enfiando zero aqui, porque x igual a zero não está no domínio. Então não dá para fazer isso aí, né? Anula o denominador. E também não dá para tirar esse problema daqui, não dá para eu multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa. Essa é uma situação que eu não consigo remediar. Então vamos ver o que acontece quando o x se aproxima do zero. Né? Vamos lá. Então, primeiro, né, pela forma de tabela. A gente vai colocar aqui ó, x igual a mais ou menos 1. Como é quadrado, vai ter o mesmo valor, então vai ficar 1. Mais ou menos 0,1 vai para 100. Mais ou menos 0,01 vai para 10.000. Mais ou menos 0,001 vai para 1 milhão. E conforme eu vou colocando casas decimais, né, me aproximando do zero tanto pela esquerda quanto pela direita, números cada vez maiores vão aparecendo aqui. Né? Eu até nem sei... Ah, não, aqui é 100, 1.000, milhão, 100 milhões. É aqui que eu começo na casa dos bi, né? dos bilhões. Aqui. Ok. E aí, graficamente, o que está acontecendo também? Né? Por hora, a gente tem duas formas de analisar um limite. Por tabela, né? Então, assim, o que tá dizendo essa tabela para a gente? Está dizendo que quanto mais próximo de zero eu estou chegando, tanto pela esquerda quanto pela direita, pelo menos em múltiplos, né, de 10, cada vez números maiores eu vou obtendo. Né? E aí, como é que tá? O que está acontecendo graficamente? Né? Vamos ver o que está acontecendo graficamente. Graficamente, a função ela se comporta dessa forma aqui. Ou seja, conforme eu vou indo para zero, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, a f da função vai ficando cada vez mais alta. Aqui também. Vai indo para cá, vai indo para cá, vai indo para cá. Então, assim, o limite não existe, porque o limite é um número. Então, deixa eu falar claro aqui. O limite, né, limite de 1 sobre x quadrado, quando x vai para zero, na realidade, ele não existe, porque quando eu vou para zero, a função não se aproxima de nenhum valor. Tá? Mas ele tem um comportamento que a gente costuma dar para ele. A gente costuma falar que esse limite, né, de x indo para zero, de 1 sobre x quadrado, ele vai para mais infinito. Ah, então esse limite existe. Não, não existe esse limite. Limite é número. Tá? O limite de uma função é um número. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse negócio aqui é um tipo de não existência de limite. Perdão. Que tipo de não existência de limite? É uma não existência de limite com um comportamento. Qual o comportamento? Conforme eu vou indo para zero, eu vou obtendo valores arbitrariamente grandes, tá, da função. Ok? Então aqui, ó, o limite não existe, porém eu quero classificar o tipo de não existência de limite. Ah, como assim? Ele não existe porque a função vai tomando valores
cada vez maiores quando o x vai para zero. Então, quando o x vai para zero, a gente diz que ele vai para mais infinito. Tá? Isso é um comportamento. Comportamento. É como se eu classificasse um tipo de não existência. Ah, mas você está falando que o limite é igual. Não existe. Não existe, não existe, não existe limite. Limite é número. Tá? Só que eu quero dizer qual é o comportamento da função. O comportamento da função é esse. Tá? Quando o x vai para zero, ela vai para mais infinito. Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto mais próximo de zero eu estou, cada vez números maiores a função me fornece. Tá? Tipo assim, fala um número, por maior que seja. 10 elevado a 25. É um número gigantesco. Tá? É 10 seguido de 25 zero. Tá? Muito grande. Só que vai ter um número suficientemente próximo de zero que o valor da função vai ser maior que esse número. Professor, quero ver se isso é bom mesmo. Então, vamos botar 10 elevado a 100 mil. Quero ver agora. E daí que é 10 elevado a 100 mil? Ainda assim eu consigo um número suficientemente próximo de zero que a função 1 sobre x ao quadrado produz um número maior que esse número que você me deu. Então qualquer número que eu der vai ter um número suficientemente próximo de zero que vai ser maior que esse número, a função? Sim, isso que quer dizer isso aqui. Ó. Quando eu digo que o tipo de não existência é infinito, eu estou dizendo que não importa o número que você me dê, por mais absurdo que seja, por mais gigantesco, astronômico, entendeu? É o número de milímetros de uma galáxia. Tudo bem, vai ter um número próximo de zero, tá? Que 1 sobre x quadrado vai ser maior que o número de centímetros na medida da galáxia. É isso, tá? Mas não venha falar que o limite existe, que eu vou brigar com vocês. O limite não existe, é um comportamento. Segue adiante o jogo aqui. Então tudo isso está explicado aqui, ó, né? À medida que o x se aproxima de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, 1 sobre x quadrado assume valores cada vez maiores, que crescem ilimitadamente, né? Ultrapassando qualquer número real positivo. Por isso que a gente põe a simbologia de que ele é igual ao infinito. Tá? Mas, de novo, não existe limite. Ok, eu já falei isso aqui, é segundo parágrafo. Tá. Então, ó, é diferente, né, por exemplo, dessa função aqui, f de x igual a seno de π sobre x, lá do roteiro 1, né, exemplo 4. Essa função ela ficava pipocando entre 1 e menos 1, quando a gente ia para zero, de forma que essa pipocada não se aproximava de nada. Tá? Ficava oscilando infinitamente. É um tipo de não existência diferente daquela que eu acabei de estabelecer. Tá? E aí a gente estabelece essa nomenclatura aqui, ó, que quer dizer que o valor da função, né, cresce ilimitadamente quando x se aproxima de zero. Tá? E aí eu já falei, bati na tecla e continuo escrevendo. É um tipo de não existência de limite. Tá? Outra coisa que é importante falar, apesar do símbolo parecer um 8 deitado, né, não é um número, tá? É um símbolo. Né? É o símbolo que determina que esse comportamento da função. Tá? Ok. Bora lá para a gente continuar com esse conceito. Definição informal de limites infinitos. Tá? Então, se os valores da função ficam arbitrariamente grandes, né? Ficam tão grandes quanto a gente quiser, conforme o x vai para x0, quer dizer, dado um valor eu consigo
dado um valor, eu consigo um ponto próximo de x0 que o valor da função ultrapassa esse valor, então a gente escreve, né, que o limite de f de x quando x vai para x0 é infinito. Tá? Analogamente, eu poderia dizer que os valores vão ficando cada vez menores. Eu te dou um valor, por mais negativo que ele seja, você consegue um negativo menor que ele. Então a gente diz que o limite é menos infinito. É o comportamento semelhante, mas em vez de ele ir para cima, né, no gráfico, ele vai para baixo. E a gente pode então lateralizar todas essas definições, né, todas essas ideias. Né? O limite de f de x quando x vai para zero é infinito, menos infinito, e as versões laterais desses dois casos. Tá? Ok. Né? Então a gente tem a ideia do que está acontecendo. Bora lá para baixo. Exemplo 2 agora, que é a função 1 sobre x. O que acontece com ela nas proximidades de x igual a zero? Bom, se eu for por x menor que zero, aí eu vou com aquela mesma história. Menos 1, menos 0,1, vou indo. Menos 0,1. O que vai acontecendo com f de x? Vai dando menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, por aí vai. A mesma quantidade de zeros que aparece aqui, ó, vai aparecer aqui. Tá? E até que menos 0,00001, né, vai te produzir o menos 1 milhão. Tá? E aí, né, de forma semelhante, você vai obter um comportamento bem parecido, só que positivo à direita, para x maior que zero. Né? Você vai, né, o mesmo número, só que com positivo. Então, o que está acontecendo? Né? Qual é o fenômeno que está ocorrendo para essa função aqui? Então, quando eu vou pela direita, eu estou crescendo indefinidamente, quando eu vou para zero. E quando eu vou pela esquerda, eu estou descendo indefinidamente. De forma que o gráfico da função vai ter, ele tem essa cara, e essa cara é um comportamento esperado. Né? Que comportamento é esse? Olha, conforme eu vou indo para zero pela direita, a função vai me dando valores cada vez maiores. Conforme eu vou indo para zero pela esquerda, a função vai me dando valores cada vez maiores. Aí eu, né, de posse da notação que eu tenho atual, né, de posse dessa notação, deixa eu só ajeitar aqui, eu posso escrever então que o limite de 1 sobre x, quando x vai para zero pela direita, ele não existe, mas não existe pelo mais infinito. E o limite, quando x tende à esquerda por zero, de 1 sobre x, ele é menos infinito. Só um instantinho que eu tenho que dar um pause aqui rapidinho e eu já volto. Voltou. Estamos de volta. Vamos lá então. Estava falando aqui então que esse comportamento aqui, limite de 1 sobre x quando x vai a zero pela direita, vai dar mais infinito, ou simplesmente infinito, não preciso botar o sinal de mais, né? E o limite, quando x vai para zero pela esquerda, de 1 sobre x, esse eu denoto como sendo menos infinito. Então, de novo, eu estou falando do comportamento da função. Né? Não estou falando que o limite existe. Né? Se alguém me pergunta, o limite quando x vai para zero pela direita de 1 sobre x existe? A resposta é não, não existe. Né? Mas eu consigo dizer qual é o comportamento. Tá? O limite de 1 sobre x quando x vai para zero pela esquerda existe? Não, não existe, mas o comportamento dele é esse. Tá? Muito cuidado, porque esse sinal de igual aqui, ó, sugere a existência do limite. Tá? Mas é só uma notação, tá bom? Professor, Oi, pois não, pode falar. só uma dúvida. Esse conceito aí de lateralizar, né?
às vezes eu fico meio na dúvida em relação a isso. Quando que eu tenho que tirar o limite lateral, quando que eu não tenho, porque eu já encontrei algumas funções em que, sei lá, eu fazia direto o limite e dava zero, ou dava infinito, Olha, o e lance, depois eu vi que tinha que achar os limites pela lateral e tal. olha, você tem esses limites laterais, são eles são uma forma de você calcular o limite mesmo. Só um instantinho que eu tô tentando aqui e travou aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo destravar aqui, peraí. Travou. Gente, eu vou parar um pouco Eita ferro. Vou ter que travou meu computador aqui. Não sei se vocês estão recebendo. É, eu vou tentar aqui parar a gravação. Ah, não, voltou, peraí. Mas travou minha janelinha aqui do lado. Deixa eu ver. Eu acho que é mais seguro eu interromper. Não, acho que não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Minha janelinha aqui ela congelou, descongelou, congelou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, deu certo. Tá, consegui resolver o meu problema. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, professor, tudo Ok, certo. Tudo normal. vou partir para a explicação agora. Ok, o limite lateral é o seguinte: ó, o que você tem é que o limite normal, o limite quando x vai para x0 de f de x, ele vai ser um L se e somente se os laterais existem e dão L. Não? Então, se e somente se o limite de f de x quando x vai para x0 mais é L, que também é o limite x vai para x0 menos de f de x. Então, uma forma de você calcular o limite é calcular os limites laterais e ver que eles são iguais. Ou, uma forma de dizer que o limite não existe é calcular os limites laterais, se for possível, né, e mostrar que eles diferem. Porque se eles fossem. O limite existe, o limite tradicional só existe se os laterais existem. O lance do limite lateral você vai calcular quando você ou quando você quer fazer uma investigação que só interessa de um lado. Por exemplo, quando você está com a raiz de x, né, não interessa ir pela esquerda. Né? Não faz sentido você querer calcular esse limite aqui, ó, de raiz de x. Faz sentido você calcular o limite pela direita, né? Porque você não chega pelos negativos nele, né? Até aí, né, é uma das funções do limite lateral. A outra, né, é essa especulação aqui, ó. O limite existe se os laterais existem e são iguais. Ah, tá. Mas quando que eu uso? Foi sua pergunta. Você usa normalmente limites laterais, por exemplo, no caso da função módulo, por exemplo, né? O caso da função módulo é um caso, tá? O caso da função módulo é uma situação. Por que é uma situação, né? Deixa eu te mostrar qual que é da situação. A função módulo ela é o seguinte: ela é o próprio x se o x for maior ou igual que zero, e ela é menos x se o x for menor que zero. Tá? Quando eu for calcular o limite do módulo de x quando o x vai para zero, o que está acontecendo? A função tem uma expressão pela direita e tem uma outra expressão pela esquerda. Então esse limite não tem saída para mim. Esse limite eu necessariamente tenho que calcular o limite do módulo quando x vai para zero pela direita, tá? E tenho que calcular o limite, né, de x indo para zero pela esquerda do módulo, porque senão eu não sei calcular, né? Porque ó, à direita, isso aqui é a mesma coisa que o limite de x indo para zero pela direita do próprio x. E à esquerda é a mesma coisa do x indo para zero pela esquerda de menos x.
Tá vendo que muda a expressão? Então, assim, quando que eu aplico o limite lateral? Você aplica um dos casos de aplicação do limite lateral. Eu acho que eu estava gravando um negócio errado aqui, mas deixa quieto. Gravando meu WhatsApp ali. Um dos casos, né, que você usa é quando a função ela tem uma quebra de comportamento, tá? Naquele ponto que você está querendo investigar o limite, né? Que é o que acontece, né? Vamos dizer assim, não digo que tem uma quebra de comportamento, né? Mas aqui, né, a função ela dá valores positivos quando você está à direita e dá valores negativos quando você está à esquerda. Então, convém fazer o limite lateral, nesse caso aqui, ó, do nosso exemplo. Tá? A gente identifica um comportamento à esquerda e um comportamento à direita. E a gente, então, efetua os limites laterais aqui. Né? E esses limites laterais, do jeito que a gente calculou aqui, já estão dizendo para a gente que nem dá para fazer esse limite aqui, ó. Esse limite aqui, o limite de x indo para zero de 1 sobre x, ele não existe, cara. Entendeu? Eu não consigo nem dizer qual é o comportamento dele. Eu só posso dizer qual é o comportamento dos laterais. Então, os laterais eu consigo dizer o comportamento. A esquerda vai para menos infinito e a direita vai para mais infinito. Tá? Não sei se eu consegui explicar para você, mas é essa a explicação. Depende do que você está trabalhando, é importante você lateralizar o limite. Tá bom? E é uma estratégia muito útil quando você quer mostrar que o limite não existe, é lateralizar ele. Né? E obter com a intenção de obter valores diferentes. Tá bom, obrigado, professor. Beleza? Vamos meter bronca aqui no prosseguimento. Bom, a gente tem os exemplos 1 e 2, que é onde a gente estabelece como fornecer para outra pessoa que está lendo, né, um certo tipo de não existência de limite. Tá? Então vamos lá. Vamos com isso estabelecer um resultado. A seguinte proposição: o comportamento limite de c sobre x elevado a n, quando o x vai para zero, ele vai depender da paridade de n e do sinal de c. Tá? Então o que vai acontecer? Quando o n for par, né, se o c for positivo, então o limite de c sobre xn quando x vai para zero é mais infinito. Tá? E quando c é negativo, vai trocar de sinal. Então o limite de c sobre x elevado a n vai ser, quando x vai para zero, vai ser menos infinito. Tá, ok? Dá para fazer por gráfico isso aqui e dá para fazer por tabela também. Tá? Essa análise aqui. Então, vai depender da paridade e do sinal. Bom, quando o expoente é par, né, não interessa se o x está indo pela esquerda ou pela direita. O x elevado a n sempre vai ser positivo. Né? O expoente par, ele positiva. Né? E esse c vai ficar constante, vai ficar fixo, e essa fração vai ficar cada vez maior. Agora, se o c é negativo, né, essa fração fica negativa. E a parte de baixo contribui com um número positivo. Tá? E muito grande. Então, esse é o comportamento. Bora lá para quando o n é ímpar. Quando o n é ímpar, aí eu posso me aproximar pela esquerda. Quando é par, não dá. Né? Perdão. Quando o n é ímpar, a esquerda e a direita têm separação. Porque o expoente ímpar respeita o sinal. Né? O que está... eu acho que está faltando... Aqui faltou o x elevado a n, né? Aqui, ó. Tá faltando. Deixa eu pegar até um preto aqui, ó. É um x elevado a n. Aqui, ó. Ficou faltando. Tá? Então, para n ímpar, o que acontece? Se o c for maior que zero, o limite pela esquerda mantém o sinal. Tá? Porque aqui é negativo, troca o sinal. Esse cara aqui mantém o sinal, né? Porque menos 1 ao cubo é menos 1. Quando você usa cubo, a quinta, né,
mantém o sinal negativo. Diferente de quando você está, por exemplo, menos 1 a quarta, que é igual a 1. Tá? Menos 1 a qualquer número par vai dar o próprio 1. E menos 1 elevado a qualquer número inteiro, não negativo. Né? Não negativo. Não é nem não negativo. Qualquer inteiro, qualquer expoente inteiro. Se for ímpar, preserva o sinal. Né? E se for par, troca o sinal dos números negativos. Então aí você faz essa análise aqui. Ó. Se o C for maior ou igual que zero, o limite pela esquerda é menos infinito e o limite pela direita é mais infinito. Tá? C é maior que zero. Ok? Deixa eu botar até uma indicação aqui que eu preciso corrigir no roteiro. Ok. E aqui, se o C for negativo, né, vai trocar os sinais aqui. Ó. Então, onde era menos fica mais, onde é mais ficou menos. Tá? Então, essa é a proposição aqui que estabelece o comportamento dessa fração aqui, ó, um número constante fixo sobre o x elevado a n. Tá? Deixa eu ver aqui, ok. Então vamos para cá. A observação 1 é o seguinte, esse resultado ele vai se estender para esse tipo de função aqui, tá vendo? Em vez de ser 1 sobre x quando o x vai para zero, né, a gente estudou c sobre x elevado a n, estudou esse limite aqui, ó, x indo para zero. Aí depende do sinal do c e da paridade do n. Tá? Ok. Mas e se for, em vez de ser x elevado a n, x indo para zero, for x vai para a, x menos a elevado a n? Pô, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de comportamento, só que já não está mais na origem. Tá? Então vai valer, vai depender do sinal do c e vai depender se o x está à direita ou à esquerda do a. Tá? Então, esse é um tipo de translação que se faz horizontalmente da função. Né? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo desse tipo de translação horizontal. Analisar o limite, né, de 2 sobre x menos 3 quando o x vai para 3. Tá? Esse cara aqui tem um comportamento muito parecido com esse aqui. Ó. X indo para 0 de 2 sobre x. O expoente é 1. Tá? É ímpar. Então, o que acontece? Você repara que a diferença desse cara aqui para esse aqui, ó, né, é que no lugar dessa reta aqui, ó, é o eixo. Quando você está com esse cara aqui, essa reta aqui, ó, é o eixo y. Né? É como se você pegasse esse negócio e jogasse para cá, para ficar com isso aqui. Ok. Né? E aí o comportamento é esse, tá? Conforme a proposição 1 disse para a gente, como o expoente é ímpar, né? Então quando eu estou à direita vai para mais infinito e o 2 é positivo, não, à direita é mais infinito, à esquerda é menos infinito. Então a gente vai poder escrever isso aqui. Tá? Pela esquerda é menos infinito e pela direita é mais infinito. Essa reta que aparece aqui, tá, não é um mero elemento decorativo desse gráfico. Ela tem um nome. Tá? Ela tem um nome e é esse nome aqui que vai aparecer. Assíntota vertical. Tá? Que é uma reta, né, que pauta esse comportamento de ir para mais infinito e menos infinito. Repare o que acontece. Essa reta aqui, a assíntota vertical, você está indo para... Aqui é o 3, né? Você está indo para 3 pela direita. Né? Essa reta é como se fosse uma cerca, que não deixa a tua função passar. Né? Mas ela não passa que jeito? Ela vai encostando, vai se aproximando, vai subindo e vai tendo um comportamento como se fosse paralelo, né, a essa reta aqui. Tá? É isso que está acontecendo. Essa reta aqui, essa assíntota, ela bloqueia. Ela dá a direção para onde a tua função está indo. A tua função começa a acompanhar ela. Essa distância
da função até a vai ficando arbitrariamente próximo, né? Você fica arbitrariamente próximo do 3 e a função fica arbitrariamente próxima da sua assíntota vertical, tá? Aqui no caso é a direita, né? E aqui eu vou ter o mesmo comportamento à esquerda, só que para baixo, tá? Então vamos ver o que é esse negócio de assíntota vertical. Gravou, vamos embora. Olha o que aconteceu aqui. Ué, não está indo, peraí. Eita ferro, peraí. Agora foi, agora ele travou mesmo. Não, destravou agora. Ah, tá, fechou meu programa. Dos males o menor. Fechou o programa. Vou recuperar ele já, peraí. Vou abrir aquele rapidinho. O computador hoje ele tá querendo. Tá querendo assunto hoje. Tá querendo assunto. Eu tô abrindo o programa de anotações. Abriu. Deixa eu tentar aqui. Ixi, Maria. Abriu, mas ele tá... Ih, não tá deixando eu... Ah, deixou agora. O que será que tá acontecendo, né? Eu não tô tentando... Ah, tem dois abertos, espera aí. Deixa eu fechar esse aqui. Ah, ok. Deixa eu abrir aqui o documento recente. Isso aqui. Cancela, peraí. Ah, não, peraí. Abre o documento recente. Descarta esse. Abriu. Vamos só salvar aqui rapidinho. Um minuto da sua paciência. Beleza, um minuto da sua paciência. Então vamos embora. Eu estava onde? Deixa eu ver. Eu preciso compartilhar com vocês. Deixa eu só achar onde é que eu tô. Onde é que eu estava. Ia começar a falar das assíntotas verticais. Ok. Tá compartilhando? Deixa eu ver. Acho que não, acho que fechou. Deixa eu ver. Tá não, professor. Voltamos. Deixa eu ver no programa de gravação. Ok, voltamos. Voltamos. Então aqui. Assíntotas verticais. Então nos exemplos 1 e 2, os gráficos eles vão se aproximando do eixo Y, né? Assim, arbitrariamente, nunca vai chegar lá no eixo Y, tá? Mas vai ficar cada vez mais próximo. Quanto mais próximo do 3, mais próximo do eixo eu vou chegando. Então esse comportamento que a gente observa é chamado assintótico, né? Eu vou me aproximando, mas eu nunca encosto. Então conforme eu vou chegando no 3 desse jeito, o gráfico vai chegando na assíntota desse jeito também, né? Então esse é o nome de assíntota, né? E aí a gente vai dizer o seguinte, ó, essa definição aqui, ó, a reta x igual a x0, quer dizer, uma reta vertical, né? Ela vai ser uma assíntota vertical, tá? Se o limite quando x tende a x0, né, pela esquerda for mais ou menos infinito ou pela direita for mais ou menos infinito. Então esse comportamento aqui descreve a presença de uma assíntota vertical para o gráfico da função, tá? Então se acontecer alguma dessas quatro situações, a gente identifica a presença dessa assíntota vertical, tá? Uma reta que dá uma pautada no comportamento do gráfico da função. Vamos dar uma olhada, né, na função logaritmo de x. Então, o nosso exemplo 4 é a função logaritmo de x. Quer dizer, é uma função conhecida cujo gráfico possui de fato uma assíntota vertical, né? O que acontece, né? O logaritmo, quando você vai indo para zero, ele vai descendo arbitrariamente. Quer dizer, você nem consegue calcular o logaritmo de zero. O logaritmo de zero não existe, né? Mas quanto mais próximo de zero você vai chegando, valores cada vez menores, negativos, você vai obtendo. Então, essa situação que acontece aqui nesse gráfico, você pode descrever dessa forma aqui, ó. A gente acabou de aprender como que a gente diz que comportamento que é esse. Esse comportamento a gente escreve assim, x indo para zero pela direita, nem faz sentido você vir pela esquerda, então estou indo para zero pela esquerda,
do logaritmo de x, ele tem esse comportamento aqui, ele é menos infinito. Tá? Ok, é isso. Então, é o que eu estou dizendo aqui, para quem está lendo, né, que quando eu vou para zero, o meu gráfico vai ficando cada vez mais próximo do eixo. Tá? Do eixo, que eixo? O eixo x igual a zero. Mas qual é o eixo x igual a zero? É o eixo y. O eixo y ele é caracterizado pelos pontos que tem a coordenada x igual a zero. Tá? E é o que está escrito aqui embaixo. Tá? É o que eu acabei de fazer aqui. Exemplo 5. Uma curva com infinitas assíntotas verticais. Pode acontecer. Né? É o caso da nossa querida tangente. Tá? O que ocorre aqui? Ó? Tangente é seno sobre cosseno. Toda vez que você tem um ponto que anula o denominador, né, a natureza do seno e do cosseno é a seguinte: se eu anulo o cosseno, eu não anulo o seno. Eles nunca se anulam simultaneamente. Né? Nunca ao mesmo tempo. Então, se eu anulo o cosseno, a parte do seno não se anula. Tá? Então, aqui eu fico produzindo números arbitrariamente grandes ou arbitrariamente pequenos. Né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? A gente tem essa situação aqui, ó. Os pontos que anulam o cosseno são esses pontos aqui, ó, 2n mais 1 π sobre 2 com n inteiro. Tá? Para cada n eu tenho um ponto que anula o cosseno, então são infinitos pontos que anulam o cosseno. Né? E se eu pegar o n igual a zero, eu tenho x indo para π sobre 2 pela esquerda, o cosseno vai para zero pela direita. Então, essa fração vai dando valores positivos conforme eu vou me aproximando do zero. E cada vez maiores. E aqui, quando o x vai para π sobre 2 pela direita, o cosseno vai para zero para menos, pela esquerda. Né? E aí eu vou obtendo números negativos. E o sinal de seno nas proximidades de π sobre 2 é positivo, porque perto de π sobre 2 ele é perto de 1, porque seno de π sobre 2 é 1. Né? Então o que a gente vai ter? Né? A gente tem que o comportamento aqui é dado por essa regra aqui. Ó. Limite de x indo para π sobre 2 pela esquerda vai dar mais infinito, e limite de x indo para π sobre 2 pela direita vai dar menos infinito. Tá? Então, isso está mostrando para a gente que x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical dessa curva aqui. E para n igual a 1? N igual a 1 eu vou ter que analisar o 3π sobre 2. Né? E aqui eu acho que é 3π sobre 2 também. Né? Acho que tem algum equívoco aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. N igual a 1, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Tá certo. Aqui tem outro erro de digitação aqui. Ó. Deixa eu só acertar ele aqui. Tem que acertar esse aqui também. Aqui é 3π sobre 2. Vou botar uma indicação aqui para corrigir isso aí. E a análise é muito parecida. Tá? Então, nas proximidades de 3π sobre 2, a gente vai ter que, no caso aqui, 3π sobre 2, o seno vai dar menos 1. Tá? Perto de 3π sobre 2, o seno é menos 1. Tá? Então, a gente vai ter um comportamento contrário. Né? Por que não deu o contrário aqui? Eu acho que é contrário, né? Porque aqui é negativo e esse cara está indo para... Ah, não, ali é negativo com negativo, né? Quando o x vai para 3π sobre 2 pela esquerda, o cosseno vai para zero pela esquerda. Ah, está trocado aqui também, peraí. Ó, mais aqui, ó. E aqui é menos, então tá certo, não deu trocado não, tá certo. Aí deu igual. Infinito e menos infinito, porque esse cara aqui que está diferente do outro. Mudou a parte de cima, mas mudou a parte de baixo também. E aí a gente vai calculando, e a gente vai ter o seguinte. Tá? A gente vai ter aqui, que eu vou tirar essa seta, senão vai achar que eu tenho um erro aqui. Vou ter que trocar de cor, é o azul. E a gente chega nessa conclusão aqui, ó. Os limites, né, para 2n mais 1 π sobre 2 pela esquerda são todos infinitos, e os limites para 2n mais 1 π sobre 2 pela direita vão ser todos menos infinitos. Tá? Então a gente vai ter que todas as retas x igual a 2n mais 1 π sobre 2 são assíntotas,
Mas isso a gente já, de certa forma, esperava pelo fato de conhecer o gráfico da tangente. Olha como é que é o gráfico dela aqui. Ó. Tá vendo? São várias curvas, né, onde realmente as retas, ó, π sobre 2 é uma assíntota, 3π sobre 2 é uma assíntota, menos π sobre 2 é uma assíntota, por aí vai. Ó. Quer dizer, a tangente ela não passa desse valor e vai se aproximando dessa reta tanto quanto você vai se aproximando do π sobre 2. Tá? Esse é o comportamento assintótico de assíntota vertical. Segunda sessão da aula de hoje é limites no infinito. Tá? Assim como a função pode se aproximar do infinito, eu posso jogar o argumento da função para o infinito. Né? E isso vai gerar as assíntotas horizontais. Vamos ver isso aí. Tá. Se o x assumir valores cada vez mais distantes da origem, tanto no sentido positivo, né? Ou seja, x vai ficando cada vez maior, né? A gente vai dizer que o x tende a infinito. Então a gente vai estabelecer esse comportamento dessa forma. Quando eu vou crescendo o argumento da função, o x, né, a variável independente, né, crescendo, considerando, em vez de eu me aproximar de um ponto, eu estou jogando valores cada vez maiores, arbitrariamente grandes. E estou querendo ver o que acontece com a função. Também posso fazer para o lado esquerdo dessa ideia. Ou seja, em vez de ficar jogando valores cada vez maiores, eu jogo valores cada vez menores, mas indo para a esquerda. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui o eixo real, a representação geométrica. Né? Eu posso ir, né, para o lado dos positivos, jogando valores cada vez maiores, ou posso ir para o lado dos negativos, jogando valores cada vez maiores. Né? Antes eu estava considerando a aproximação arbitrária de um valor A. Agora eu estou jogando para a direita ou jogando para a esquerda. Né? Esses são os nossos limites no infinito. Né? O que eu estou querendo estudar quando eu faço um limite no infinito? Eu estou querendo ver se a função me produz um comportamento, né? E qual comportamento quando eu vou colocando valores cada vez maiores. Tá? Vamos analisar as nossas amigas que a gente já estudou essas aqui indo para zero. Limite de 1 sobre x, quando o x vai para zero, a gente já viu que dá infinito. Tá? Vamos ver o que acontece quando, em vez de ir para zero, eu vou jogando valores cada vez maiores para o x. Maiores positivos e maiores negativos. Então, como sempre, né, vamos para uma tabela. Vamos lá. Vou pegar aqui o x positivo. Jogo 1. Quanto que vale f de x? 1. Jogo 10. Quanto que vale f de x? 0.1. Jogo 100. 0.01. Vou lá para o último. Vou jogar aqui, ó, 1 milhão. Vai para 0.00001. Ou seja, quanto maior é o x, né, na reta, quanto mais longe de zero ele está, e para o lado da direita, né, mais próximo do zero você está, a função está. Né? Então, graficamente, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Graficamente, conforme eu vou pegando valores cada vez maiores, né, a minha função vai produzindo valores cada vez menores e próximos de zero. De forma que o mesmo comportamento assintótico que a gente tem aqui, ó, para quando o x vai para zero, a gente tem um comportamento assintótico, aqui é vertical, né? Comportamento assintótico vertical, eu vou ter um comportamento assintótico horizontal. Né? A função vai se aproximando do eixo conforme o x vai ficando arbitrariamente grande. Tá? Que é isso que significa quando eu escrevo x indo para mais infinito ou apenas indo para infinito. E se eu trocar o sinal aqui, né, se eu botar aqui, ó, menos 1, menos 10, menos 100, menos, o que vai acontecer aqui? Vai dar, esse menos vai ser carregado para cá. Tá?
Mas ainda assim, esse é negativo, mas ele está se aproximando do zero, né? Um se aproxima por cima, né? O outro se aproxima por baixo, aqui, ó. Então aqui eu vou poder escrever que o limite, quando x vai para menos infinito, de 1 sobre x é zero. Tá? Porque o que eu estou querendo dizer para a pessoa que lê isso aqui? Olha, se você jogar valores cada vez menores, arbitrariamente menores, né? E negativos, né? Perdão, arbitrariamente grandes, mas negativos, né? Valores muito longe de zero, mas à esquerda, eu vou obter um número próximo de zero. É isso que eu estou dizendo para a pessoa. No caso, esse limite existe. Né? Só que a forma de analisar é diferente. Eu estou querendo analisar não o x indo para um ponto, né? Mas o x tendo um comportamento de ir ficando arbitrariamente grande à esquerda, para menos infinito, ou arbitrariamente grande à direita, para mais infinito. Tá? Vamos só dar uma gravada aqui e continuar descendo. Tá? E aí, né, eu já falei, já cantei a bola, né? Limite de 1 sobre x quando x vai para infinito é zero. Tá? Porque conforme eu vou produzindo números arbitrariamente grandes, né, a minha função vai ficando arbitrariamente próximo de zero. E aí o raciocínio para a esquerda eu até já fiz ali em cima. E já até escrevi isso aqui. Tá? E aí vamos para a definição informal de limites no infinito. Tá? Se existe um número L real, tal que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, conforme o x vai para o infinito, né, conforme o x vai crescendo, né, então a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a infinito é esse L, e vai denotar dessa forma, conforme a gente fez para o exemplo de 1 sobre x, só que o exemplo foi lateral. Tá? Desculpa, né, que nem foi lateral. Né? O limite indo para o infinito ele necessariamente é um limite, entre aspas, lateral, que está indo ou para a direita, que é esse caso aqui, ou para a esquerda, que é o caso do negativo. Né? Então, analogamente, a gente pode definir o que é esse símbolo aqui, né? O que é o limite de f de x quando x tende a menos infinito. Né? Ele é L quando você joga valores grandes negativos, né? E a tua função vai ficando cada vez mais próxima desse valor L aqui. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, está pedindo para a gente encontrar o limite para x indo para infinito de 1 sobre x quadrado e o limite para x indo para menos infinito de 1 sobre x quadrado. Né? Vamos dar uma olhada no comportamento gráfico. Né? Gráfico não, perdão. Primeiro no comportamento de tabela. Né? Então, se eu vou colocando mais ou menos 1, mais ou menos 10, a função vai me dando 1, 0.01, 0.001, aqui, ó. E assim vai. Ou seja, né, conforme eu vou ficando grande, tanto pela esquerda quanto pela direita, a minha função vai dando um valor pequeno, cada vez menor. Né? Essa tabela já me permite escrever isso aqui, ó. Já me permite escrever que esse limite, né, limite quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x quadrado, já me permite escrever que isso aqui é zero. E conforme eu vou ficando grande, a minha função vai ficando pequenininha, cada vez mais pequenininha, cada vez mais próximo de zero. Tá? Tanto isso aqui é quando eu estou olhando para o sinal de mais aqui em cima. Quando eu olho para o sinal de menos, né, x indo para menos infinito, também a mesma coisa acontece. 1 sobre x quadrado é zero. E no gráfico, como é que é o gráfico dessa função? Vamos ver se o gráfico concorda com essa tabela. Olha o gráfico. Ó. Conforme eu vou indo para valores arbitrariamente grandes, a minha função vai ficando cada vez menorzinha. Conforme eu vou indo pela esquerda para valores arbitrariamente grandes e negativos, a minha função vai ficando perto do eixo x. Né? O eixo x, o que é? O eixo x é o eixo y igual a zero. Né? É a reta y igual a zero. Tá? Então, a gente estabeleceu aqui
esse comportamento. Limite de x indo para infinito de 1 sobre x quadrado é zero, e limite de x indo para menos infinito, aqui é menos. Deixa eu botar mais um, tá cheio de misprint esse coisa. Menos infinito é zero também, tá? Agora tem uma coisa interessante, é que as regras, né, para limite no infinito, elas também valem, tá? Então vamos ver essas regras, né? Proposição 2, a gente vai supor aqui que existam os limites de f de x, x indo para mais ou menos infinito, né, seja L, e o limite de g de x, x indo para mais ou menos infinito, né, seja n. Mais e menos infinito. Digamos que esses limites aqui, ó, é L e esse aqui é n. E o c é um número qualquer, uma constante. Tá? Então a gente vai ter as seguintes regras, né? O limite de uma constante quando x vai para mais ou menos infinito é a própria constante, né? Porque a função ela não se altera, ela é constante, então não interessa para onde ela vai, que ela continua dando o mesmo valor. O limite de x quando x é para mais ou menos infinito é mais ou menos infinito, porque para onde o x vai, como a função é f de x igual a x, para onde o x vai, ela vai também. Né? A função é a identidade, f de x igual a x. Aí aqui a gente já conhece, né? O limite de x indo para mais ou menos infinito de 1 sobre x é zero. Já viu o gráfico, já viu a tabela disso. E aí vai valer o seguinte, esses são os básicos especiais, constante, identidade e 1 sobre x. E aí vai valer a soma, né? A soma de funções, né? A soma de limites, né? De limites indo para infinito. Né? Se o limite do f de x, quando x vai para mais infinito, é L, e o limite de g de x, quando o x vai para mais infinito, é M, então o limite da soma é L mais M. Quer dizer, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. Então vai valer as regras bem parecidas. Tá? E o quociente também. Tá? O limite do quociente é o quociente dos limites, mas aqui tem um porémzão. A parte de baixo não pode ir para zero. Tá? Esse é um porém, uma ressalva que se faz. Tá? Porque dividir por zero é um troço complicado, que não é definido. Tá? E aí vai valer raiz enésima também, né? X indo para infinito. Tá? Aqui tem só uma ressalva, né? Se o n for par, a gente tem que assumir que o L é positivo, porque a gente não faz raiz de número negativo. Tá? E combinando essas 5 regras, você vai ter mais algumas propriedades. Por exemplo, a propriedade do limite do múltiplo constante. Tá? Então, múltiplo constante é constante vezes o limite, que é L1 mais L3 com um g de x igual a c. Tá? L1 é um limite básico, um limite de constante, e o L3 é o limite do produto, é o produto dos limites. Tá? Aí você vai ter P7, potência. Quer dizer, potência o que é? É o L3 n vezes. O L3 é a potência. Tá? No caso aqui pode ser potência ou pode... Aqui não, aqui é produto. Né? O L3 é produto. Né? É o produto, é n vezes o produto de f com f mesmo. E por aí vai. Aí combinando a P7 com a L1, a gente vai ter mais alguns limites. Né? Esses aqui. Ó. Essa regra de cálculo de limite no infinito. Para todo n é natural, limite de x indo para mais ou menos infinito de 1 sobre xn é zero. Tá? E aí, aqui a gente dá uma parada para fazer um estudo das funções racionais, quando x vai para mais ou menos infinito. Tá? Uma maneira prática de fazer esse tipo de limite, né, é dividir o numerador e o denominador por x elevado a n, onde n é a maior potência que aparece no denominador. Né? E aí a gente consegue determinar o comportamento. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo padrão número 1, o exemplo 8, é quando o numerador e denominador têm mesmo grau. É o que está acontecendo aqui. Eu quero analisar esse limite aqui. Ó. Eu quero analisar o limite de x indo para menos infinito dessa função racional.
né, que é 5x² mais 8x menos 3 em cima e 3x² mais 2 embaixo. Então qual é a jogada? Divide tudo pelo expoente de maior grau do denominador. Então eu vou dividir tudo por x². Tá? Esse dividir tudo por x² é como se eu multiplicasse por 1 sobre x² em cima e 1 sobre x² embaixo. Então eu vou ficar aqui, ó, dividindo a parte de cima toda por x², fica 5x² sobre x², 8x sobre x² e menos 3 sobre x². Aí embaixo fica 3x² por x² e 2 sobre x². Fazendo isso, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar 5, 8 sobre x, menos 3 sobre x², 3 mais 2 sobre x². O que eu sei quando x vai para menos infinito? Eu sei que esse cara vai para zero, e sei que esse cara vai para zero, e sei que esse cara aqui de baixo vai para zero, porque a gente tá aqui nas propriedades que eu acabei de fazer, tá? Aqui, ó, né? Na verdade é a combinação da P7 com aquela C sobre... Não tem aqui, não tem aqui, então não tem problema não. Mas é isso aqui, ó. É constante x elevado a n. É zero. Aqui a constante é 8, vai para zero. Tá? E aí esse limite fica o quê? Esse limite aqui fica isso, né? Já falei qual é o comportamento, né? Vamos ver ali a conclusão. A conclusão é que esse limite, né? Aqui a parte de cima vai para 5 e a parte de baixo vai para 3. É 5/3. Tá? Então, no caso que o numerador e o denominador têm mesmo grau, né, vai para um número, e esse número é o quociente do coeficiente líder. Tá? Outra situação, grau do denominador maior que o grau do numerador. O exemplo disso é aqui, ó, 11x mais 2 sobre 2x ao cubo menos 1. O grau aqui é 3, né? Maior que grau 1 aqui em cima. O procedimento é o mesmo, vamos dividir tudo por x ao cubo. Então vai ficar, né, que é a mesma coisa que multiplicar 1 sobre x ao cubo em cima, 1 sobre x ao cubo embaixo. Ficou desse jeito aqui, aí faz a conta, fica 11 sobre x² mais 2 sobre x ao cubo, 2 menos 1 sobre x ao cubo. Quando o x é para menos infinito, né, o que está acontecendo? Esse camarada está indo para zero, esse camarada está indo para zero e esse camarada está indo para zero. Quer dizer, a parte de cima toda está indo para 0 mais 0. E a parte de baixo está indo para 2. Tá? De forma que, né, ficou desse jeito aqui, ó. Foi para 0. Tá? Terceira e último caso, quando o grau, né, grau do numerador maior que o grau do denominador. Então, bora lá. Pego aqui, ó, né, esse é o grau, é x. Então, vou multiplicar 1 sobre x em cima, 1 sobre x embaixo. Ficou desse jeito. Vou fazer a continha aqui, ficou 2x mais 3 sobre x, 7 mais 4 sobre x. O x indo para menos infinito. Né? O que está acontecendo aqui, ó? Né? Esse x ficou aqui, cara. Então, esse x aqui, né, quando o x vai para menos infinito, ele vai para menos infinito. Tá? Porque eu vou dobrando, eu estou indo para menos infinito e eu estou dobrando esse valor aqui. Então, eu estou indo, né, para menos infinito também. Esse vai para zero, esse vai para zero, vai ficar o 7 aqui embaixo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse está indo para menos infinito, esse está indo para zero, aqui embaixo está indo para 7, porque esse está indo para zero, e aí ficou com essa situação. O que está acontecendo aqui? Ó? Ficou uma expressão simbólica. Né? A parte de cima está indo para menos infinito, e a parte de baixo está indo para 7. Esse comportamento, esse quociente de uma função que está indo para menos infinito, né, dividido por uma que está indo para 7, esse comportamento é um comportamento de menos infinito. A gente tem todo um anexo de expressões simbólicas. Né, que a gente tem que ter muito cuidado, porque esse comportamento depende do sinal do 2. Tá? Tem algumas dependências, mas dá para usar
faz sentido esse comportamento. Tá? Questão B, né? Vamos dividir tudo aqui por x quadrado. Aqui, ó, dividiu por x quadrado, ficou desse jeito aqui, ó, limite de x indo para menos infinito, de menos 4x mais 7 sobre x, 2 menos 3 sobre x, menos 10 sobre x2. Bom, esse comportamento aqui é ir para zero. Assim como esses dois aqui embaixo. Agora, esse cara aqui, ó, quando o x vai para menos infinito, ele vai para mais infinito. Porque eu estou multiplicando por menos 4. Então, qual é o comportamento desse quociente? Esse quociente aqui tem o seguinte comportamento. Né? Vou botar aqui embaixo. Ó. É um comportamento de uma função que vai para mais infinito em cima, por causa daquele menos 4 ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? E de uma função que vai para 2 embaixo. Tá? Então, esse comportamento infinito sobre 2 ainda se mantém infinito. Está dividindo por 2, mas não é metade do infinito. Quer dizer, eu vou ficando cada vez maior. E aí eu divido por 2 esse cada vez maior. Não interessa dividir por 2. Vai ficando cada vez maior. Então é infinito. Tá? E aí, esses exemplos que a gente acabou de ver são situações, tá, de limites infinitos no infinito. Né? Aí eu poderia perguntar, e aí? Né? Acabei de fazer a conta. Esse limite aqui então existe? Né? Para eu não ficar bravo e não bater em ninguém, né, a pessoa tem que me falar assim, não, professor, não existe, porque você falou no começo da aula que quando o limite dá infinito, o limite não existe. Parabéns, meu querido, o limite não existe. Tá? Não existe esse limite, tá? E não existe esse limite aqui também. Nem o A, nem o B. É um comportamento que eu estou dizendo que está acontecendo aqui. Tá? Não que o limite existe. Ah, tá. E esse limite aqui dando zero existe? Existe. Esse existe. Limite dessa expressão, quando o x vai para menos infinito, ele dá zero. Limite dando número? Existe. Limite dando símbolo? Não existe. Tá? Mas limite dando símbolo, eu tenho o quê? Limite dando símbolo, eu tenho um comportamento que eu estou descrevendo, para quem está lendo. Tá? Estou escrevendo aqui, ó, tem esse comportamento. Ok? Bora lá, assíntotas horizontais. Definir o que é isso. Né? Nesses exemplos 6 e 7, né, conforme o x vai se distanciando da origem, esses gráficos aqui, 1 sobre x e 1 sobre x quadrado, eles vão ficando cada vez mais próximos de zero. Né? Cada vez mais próximos de zero, ou seja, cada vez mais próximos da situação, né, da reta x igual a zero, que é uma reta, o y, o y vai ficando cada vez mais próximo de zero. Né? Y igual a zero são os pontos do eixo x. Então a gente está numa assíntota horizontal. Então a definição é essa aqui. Ó. A reta y igual a L é uma assíntota horizontal dessa curva se o limite, quando x vai para infinito, de f de x é L, ou o limite de f de x, quando x vai para menos infinito, é L. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na função exponencial. Veja bem, a função exponencial tem um gráfico já bem estabelecido, que é esse aqui. Ó. Tá? Olha o que está dizendo para a gente, olha esse comportamento aqui. Ó. Conforme eu vou indo para menos infinito, o que vai acontecendo? Então, o limite de x indo para menos infinito de e elevado a x, ele vai ser zero. Ó. Um exponencial nunca vai ser negativo, mas ela vai ficando cada vez menor conforme eu vou botando números negativos grandes. Tá? Então esse comportamento, né? Essa caudinha aqui, essa cauda indo cada vez mais próximo de zero, é esse comportamento aqui. E é um comportamento assintótico. Tá? Então tá aqui, ó, que eu escrevi ali em cima. Então vamos ver aqui uma curva com duas assíntotas horizontais. Né? Enquanto as assíntotas... Isso, a quebra também não está bonita. Né? Vamos botar aqui. Ó. Vou botar aqui para fazer uma melhoria aqui.
Encontre as assíntotas horizontais da função f de x igual ao arco tangente de x. Tá? É a função inversa da tangente entre menos π sobre 2, né? Perdão, você pega a tangente ela vai fazer uma cirurgia, né? De menos π aberto, menos π sobre 2, até π sobre 2 em R. Quando eu restringo o domínio da função tangente, eu obtenho uma função bijetora. Aí faz sentido falar do arco tangente, da inversa dela, né? Então a função arco tangente é essa aqui, ó. O gráfico é esse azul aqui, ó. Tá? É esse azul. O que acontece? Ele vai ter uma assíntota horizontal em π sobre 2 e uma outra em menos π sobre 2. Né? Se você quiser ver isso, é só você olhar o gráfico da própria tangente. Né? Quando eu vou para o arco, né, eu troco o ponto de vista e vou ficar desse jeito aqui. Tá? Então essas retas horizontais, y igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2 são assíntotas horizontais. Tá? Conforme o x vai ficando arbitrariamente grande, a função se aproxima dessa reta à direita e se aproxima à esquerda da reta menos π sobre 2. E aí é o seguinte, a gente vai fechar esse roteiro, né, essa seção, com limites no infinito que pode não existir. Tá? E eu não consigo nem dizer qual é o comportamento. Tá? Por exemplo, o limite de x indo para infinito do seno. Pô, o seno é uma função que tem esse comportamento aqui, ó, quando eu vou para mais infinito, né? Aliás, esse comportamento é uma ondinha. Ela vai, né, vai ondulando no eixo sem parar. Aí, quando eu vou para mais infinito, o que acontece? Ela continua ondulando. Então, esse limite não existe, não se aproxima de nenhum valor. Né? Ou, por exemplo, aqui o que acontece? Limite de e elevado a x quando x é para infinito. Qual é o gráfico de e elevado a x? Ó? Olha o gráfico. Ó. Quando eu vou para infinito, o que está acontecendo? Ó? Ele vai crescendo, 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 crescendo. Então, o gráfico está me dizendo uma coisa. O gráfico está me dizendo isso aqui. Ó. O limite de e elevado a x quando x vai para mais infinito, ele é mais infinito. Porque eu vou crescendo, 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 vou embora. Né? Para menos infinito, vai para zero. Mas para mais infinito, ele vai para mais infinito. O gráfico me diz isso aí. Tá? Conforme o x vai aumentando, o exponencial de x vai aumentando também. E esse limite, mesmo eu escrevendo, quando eu escrevo que o limite é igual a um símbolo, eu estou dizendo que o limite não existe. Eu estou dizendo qual é o comportamento. Mas ele não existe. Ele não existe tanto quanto o de cima. Tá? Agora, o de cima eu não consigo nem dizer qual é o comportamento, porque o comportamento ele é oscilatório. Eu não consigo descrever esse comportamento oscilatório com um símbolo. Agora, o crescimento, né, arbitrário eu consigo, né, consigo descrever com um símbolo. Ok? Aqui um exercício de fixação. Né? Encontre os limites infinitos, os limites no infinito e as assíntotas verticais e horizontais dessa função f, cujo gráfico é dado abaixo. Então tem uma f aqui, ó, né? E aí que está pedindo para encontrar o limite no infinito, né, se existir, né? Os limites infinitos e os limites no infinito. Então, limites infinitos é quando, né, limites infinitos são as assíntotas verticais e limites no infinito são as horizontais. Tá? Então está falando, ó, enquanto os limites infinitos, os limites no infinito, as assíntotas verticais e horizontais. Então essas coisas estão relacionadas. F está no gráfico aqui. Né? Então, limites infinitos, ó, aqui que está ocorrendo o limite no infinito. Está vendo aqui? Ó? Né? Esse ponto aqui é o menos 1, menos 2. Então, o limite de f de x quando x vai para menos 2, tá? Ele não existe, né? Porque a função está subindo arbitrariamente, né, grande. Ele não existe, mas ele tem um comportamento que eu posso dizer que é mais infinito.
Aqui, o que está acontecendo com a função? Está descendo arbitrariamente. Então, o limite desta função, quando x vai para 2, né, ele não vai ter, na verdade, né, porque à esquerda ele é menos infinito. E à direita, x indo para 2 pela direita, dessa f de x vai ser mais infinito. Ó. Quando eu vou me aproximando aqui por esse lado, ela está crescendo aqui. Tá? E quanto que é o limite x indo para mais infinito da f? Quer dizer, o gráfico aqui não está me indicando muita coisa, né? Na verdade, dá a entender, essa curvinha que ele faz aqui, ó, dá a entender para mim, tá, que ele está indo assintoticamente para o 3. Não tanto quanto esse aqui. Né? Então, eu vou me arriscar a dizer que eu não sei esse aqui, tá? Porque, né, eu não sei se isso aqui pode continuar e atravessar. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui ficou... Eu não sei se ele atravessa em algum momento, né? Mas esse aqui dá para ter certeza quase, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá, para mim está melhor de interpretar, até porque ele está indo mais próximo aqui. Então o limite de f de x quando x vai para menos infinito, eu vou dizer então aqui que vai para 2. Esse aqui eu acho que eu posso conjecturar que ele vai para 2 também, né? O problema que eu tenho aqui é que aqui eu estou sentindo que ele, né, está, né, tá freando, né? Aqui acho que também, eu vou dizer que vai também, mas não dá para ter tanta certeza porque eu precisaria ir um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas eu vou dizer que ele está indo, no caso aqui, para 3. Mas esse cara eu não tenho muita certeza, esse cara aqui eu já confio um pouco mais, né? Embora eu precisasse de, quer dizer, qual é a minha ideia? Eu preciso de mais gráfico aqui, né? Eu preciso de mais valores, tá? Agora esses dá para ter uma ideia melhor, essas horizontais. E aí eu fico com o que, ó? Eu vou ter assíntotas verticais aqui, ó, no x igual a menos 2. Vou ter, aqui é vertical, também no x igual a menos 2, tá? Perdão, x igual a menos 2 e x igual a 2, assíntotas verticais, tá? E assíntotas horizontais eu vou ter aqui é x igual a 2, no y igual a 2 e no y igual a 3. Y igual a 3, né? Y igual a 2. São as horizontais. Aqui y igual a 2. Aqui é o x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, aqui, ó, assíntotas verticais. Essa e essa. Assíntotas horizontais. Essa e essa. Vamos ver se eu acertei ali. Aqui eu fiquei um pouco em dúvida porque eu queria enxergar mais, eu queria mais gráfico para ver se realmente ele tá tendo comportamento assintótico. Mas dá a entender que sim. Né? Aqui na verdade, ó, eu acertei esse e esses. E acertei esse. Esse último eu pedi ajuda aos universitários. Aqui nem cita aqui. Tá? Isso aqui nem é citado. Porque realmente precisa de mais informação. Tá? Eu me arrisquei a dizer, mas não dá para ter certeza que vai para 3. Né? 2 aqui seria o 3. Ok, mas eu aceitaria isso. Tá. Normalmente o roteiro acaba aqui. Né? Mas a gente tem um anexo. Né? A gente tem um anexo aqui para baixo sobre que lida com uma álgebra simbólica, tá? É bom, eu não vou embora sem falar desse anexo, expressões envolvendo o infinito, tá? A gente tem algumas propriedades, né, que tem que ser faladas.
tá? Que são, deixa eu ver uma coisa aqui, ok, tá? Que são as seguintes, né? Quando eu tenho uma função indo para infinito, né? Quando x vai para a, e uma outra também, né? Quando eu somo essas duas, esse padrão continua, tá? Então isso aqui, essa expressão simbólica diz que infinito mais infinito é infinito. Gente, não dá para fazer conta com infinito, tá? Essas são comportamentos, tá? Isso não é uma conta com infinito, isso é um comportamento. Eu tenho uma função que quando o x vai para a, ela produz valores grandes. Eu tenho uma outra função que quando o x vai para a, ela produz valores grandes. Se eu somar esses dois valores grandes, eu fico com um valor maior ainda. Então o comportamento se mantém na soma, tá? Então, limite de funções que vão para o infinito, soma, né, é ainda infinito. Então eu não estou definindo, né, uma soma de símbolos infinitos. Eu estou dizendo que o comportamento de ir para infinito mais um comportamento de ir para infinito mantém o comportamento de ir para infinito. Tá? Então vamos lá com mais operações simbólicas. Então, nesse espírito de operação simbólica, a gente vai para mais algumas. Então, ó, infinito mais infinito é infinito. Menos infinito mais menos infinito é menos infinito. Quer dizer, a minha função está indo para menos infinito, somada com outra que está indo para menos infinito. Quer dizer, eu estou indo para menos infinito. Infinito vezes infinito. Quer dizer, uma função que produz valores arbitrariamente grandes, vezes uma função que produz valores arbitrariamente grandes, mantém o comportamento de produzir valores arbitrariamente grandes. Então, infinito vezes infinito mantém o infinito. Tá? Aí, infinito vezes menos infinito. Olha, veja bem, eu estou com uma função que produz valores cada vez maiores negativos, vezes uma função que produz valores cada vez maiores negativos. Na hora que eu multiplicar esses valores cada vez maiores negativos com negativos, vai ficar positivo e grande. Então, infinito, menos infinito vezes menos infinito, dá infinito. Eu não estou falando que isso aqui é uma álgebra, quer dizer, que é uma soma, eu não estou aqui definindo uma operação com infinitos. Eu estou aqui determinando como que o comportamento infinito se dá quando eu considero soma, produto e diferença, tá? Porque se eu estivesse definindo alguma coisa de operação com o símbolo, né, eu teria que definir invariavelmente o que é infinito menos infinito, tá certo? E isso não fazemos, porque isso é uma situação indeterminada. Depende de cada caso que você está trabalhando. Agora, esses outros não dependem de cada caso. Tá? Sempre que eu tiver uma função indo para infinito somada a uma que está indo para infinito, a minha resposta é que essa soma vai para infinito. Tá? Então, esses comportamentos são bem determinados. Tá? Vamos ver mais alguns comportamentos. Tá? Seguinte comportamento. O comportamento quando você está com uma constante. Então eu tenho uma função que vai para uma constante c e eu somo ela com um comportamento que vai para infinito. O que acontece? Vai para infinito essa soma. Essa aqui fica parada, mas essa continua crescendo. E quando eu tenho c menos infinito, né, uma função com um comportamento que vai para constante e a outra que vai para menos infinito. Então não importa qual é essa constante. Vai chegar um momento que esse valor negativo vai ser menor que ela. Né? E aí ela vai para menos infinito. Tá? O que acontece quando eu faço um comportamento constante menos um comportamento que vai para menos infinito? Esse menos aqui está trocando o sinal do valor grande negativo. Vai ficar um valor grande positivo. E então vai ficar como se fosse essa aqui. Ó. Tá? E outro comportamento constante, né, dividido por mais ou menos infinito, é zero. Ou seja, se eu tenho uma constante no numerador e a parte do denominador vai ficando arbitrariamente grande, né, essa fração vai ficando cada vez mais próxima de zero. Seja
seja próximo de zero por valores positivos, que é o caso do mais, seja próximo de zero por valor negativo, que é o caso do menos, mas próximo de zero. Tá? Então, esse comportamento de uma função que vai para uma constante em cima e a de baixo vai para menos infinito, esse comportamento vai a zero. Tá? Aí é o seguinte, né? A gente tem aqui, tá, esse comportamento está bem definido também. Agora, outros comportamentos com relação ao produto. Né? Se C é positivo e eu tenho um comportamento produto, né, de C vezes uma função que vai para mais infinito, então o produto vai para mais infinito. Tá? C é positivo e o comportamento da função que está multiplicando é para menos infinito, então mantém o sinal para menos infinito. Tá? Aqui também, infinito dividido por C é infinito, porque essa função está indo para infinito. Eu dividindo, não vai fazer diferença. Eu dividindo por um número finito não vai fazer diferença. Vai continuar indo para infinito. Tá? Esse infinito sobre C aqui né, é tipo assim, eu estou produzindo números cada vez maiores. Né? Cada vez maiores. Quanto maior? Cara, pode ser maior da seguinte ordem. Pode ser maior de C vezes 10 elevado a isso aqui. Mas na hora que eu dividir por C, vai ficar esse cara aqui, vai ficar cada vez maior. Então, a mesma coisa acontece aqui. Tudo isso, gente, é comportamento. Né? E quando C é menor que zero, vai ter aquela ideia que você troca o sinal. Né? Então, C vezes infinito vai para menos infinito, C vezes menos infinito vai para mais infinito, e infinito dividido por C é menos infinito, porque é negativo, e menos infinito por C é infinito. Então é o comportamento. Função de cima vai para mais infinito, função de baixo vai para C negativo. Então essa expressão vai ter um comportamento de ir para menos infinito. Tá? Então essa aí é a simbologia. Aí eu vou vir com os problemas agora, né? Os problemas são esses aqui, ó. Indeterminações envolvendo o infinito. São situações que você não consegue estabelecer o comportamento. Tá? Essa é uma. 0 vezes mais ou menos infinito. Esse é um tipo de indeterminação. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Mas essa coisa está ficando grande. Tá? E o que você tem? 0 vezes um número é 0. Mas esse cara está indo... Se você estiver indo para 0, você não é 0. Você, por exemplo, é 0,1. E 0,1 vezes x, com x indo para infinito, isso aqui vai para mais infinito. Né? Porque isso aqui é a mesma coisa que x sobre 10. Então, um número próximo de 0 vezes um outro que está indo para infinito, o comportamento é para infinito. Então aqui tem uma disputa, aqui tem uma briga, né? O zero tentando anular, né? E o infinito tentando estourar. Aí vai depender do exemplo. Você não consegue determinar. Você tem exemplos onde esse comportamento vai para zero, vai para um número e vai para mais ou menos infinito. Você tem exemplos dessas três situações. Então ele não tem um comportamento pautado, é uma indeterminação. Quando um produto, um fator vai a zero e o outro estoura, você não sabe para onde ele vai. Você tem que fazer uma conta, tá? Porque tem várias respostas. Outra situação, uma expressão que vai para infinito menos uma expressão que vai para infinito. Para onde que ela vai? Também não sabemos. Não dá para decidir. Não é tão fácil quanto tipo infinito mais infinito. Entendeu? Esse comportamento é fácil de prever, mas quando você tem uma diferença, não dá. Outra situação, mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito. Também não dá para saber o que vai dar. Outra situação, mais ou menos infinito elevado a zero. Isso é uma determinação tipo essa aqui. Não dá para saber.
tá? Não dá para saber. Essa aqui também, 1 elevado a mais ou menos infinito, também não dá para saber. Isso aqui você tem um conflito, né? Você tem um conflito. Você tem aqui, por exemplo, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, isso aqui vai dar 1. Então aqui tem uma pressão para o infinito dar 1, né? Mas por menor que seja esse expoente aqui, né? Quando esse expoente, quando a base vai para infinito, essa expressão vai para infinito também. Então aqui tem um conflito de interesse que gera uma determinação. Aqui também gera um conflito, e aqui, esse aqui já estava, né? Aqui também já estava. Esse aqui é igual, tá? É o mesmo tipo, né? Ali tá ali. Esse aqui mais uma correção que eu tenho que fazer aqui, ó. Não é pra correção, é preta, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra me chamar a atenção. Aqui já estava. Ok? Então essas situações aqui eu não consigo determinar. É caso a caso. Cada caso é um caso, então tem que usar técnicas para resolver isso aqui. Aí, né, a gente aqui o resto vai falar sobre essa situação aqui, as expressões do tipo 0 elevado a infinito e 0 elevado a menos infinito, né? Não constituem uma indeterminação, porque vão dando zero, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 0 elevado a infinito e 0 elevado a menos infinito. Então você está trabalhando com uma expressão dessa forma: f de x elevado a g de x, f de x uma função não negativa que vai para zero, né? E g uma expressão que vai para infinito. Qual é a jogada que você faz aqui? Você transforma essa entre aspas, indeterminação numa coisa que você já conhece. Então o que você faz? Você usa, né, que logaritmo e exponencial são funções inversas. Quer dizer, se eu pegar a exponencial do logaritmo de alguma coisa, isso dá alguma coisa. E se eu pegar o logaritmo da exponencial de alguma coisa, é essa mesma alguma coisa, porque são funções inversas. Tá ok? Ok, dito isso, o que acontece? Esse limite é a mesma coisa que esse aqui, só que aí eu uso uma propriedade de logaritmo, tá? Que esse expoente vai multiplicando o logaritmo, então fica e elevado a g de x vezes o logaritmo de f de x. Isso aqui é o que? É a exponencial de um produto. Que produto? O g vai para infinito e o f vai a zero, né? Então o logaritmo dele vai a menos infinito. Tá aqui, então aqui o comportamento ficou aqui, ó, ficou infinito vezes menos 1. Infinito vezes menos 1 é menos infinito. Esse comportamento tá ditado nas expressões simbólicas. E então essa função está indo para onde? Está indo para e elevado a menos infinito, que eu já calculei. Esse tipo de comportamento é um comportamento nulo. Então essas expressões aqui, essa expressão aqui, ela não é indeterminada, ela é zero. Tá? Então, uma expressão, né, uma função que vai a zero, né, elevada por uma função que vai a infinito, ela é zero. E a mesma coisa se você fizer aqui, ó, né, você tem essa situação aqui. Então agora o g vai para menos infinito. Tá? Então ficou igual aqui, e elevado ao logaritmo de f de x elevado a g de x, esse g de x sai, só que aqui ficou para menos infinito e aqui ficou para menos 1. Esse comportamento também a gente sabe determinar. Esse comportamento aqui dentro da exponencial é menos infinito vezes uma constante negativa, então é mais infinito. Esse aqui a gente já fez essa conta aqui. Esse limite de exponencial quando o argumento vai para infinito é infinito. Tá? Ok. Eu acho que é aí que finalizou mesmo. E aí a gente finaliza o roteiro. Bora lá para a gravação. Deixa eu ver aqui. Primeira pessoa. Vou encerrar. Eu acho que até dá tempo de talvez tirar alguma dúvida ou outra do pessoal que está ao vivo, né?
mas eu vou deixar de fora que a gravação já deu um bom tempão já. Tô com 1h30 aí, tá? E a gente não tem muito tempo também, tá ok? Obrigado pela paciência, vamos tocar aí a vinheta e até a próxima.